Olá, seja bem-vindo. Se você está aqui, é porque você quer elevar a qualidade das suas produções e fazer entregas mais profissionais. E esse curso foi desenvolvido para te ajudar nesse processo, facilitando o processo de color grade, entendendo como trabalhar com log sem medo e sem dificuldade de maneira tecnicamente precisa. Eu sou Bruno Valtarejo, trabalho com pós-produção há mais de 2 décadas e tenho atuado principalmente com color grade na última década, tendo trabalhado em diversos projetos diferentes. E aqui, na AveMaker, já formei milhares de profissionais nas etapas de pós-produção. O conteúdo dessa aula é parte do que eu ensino na formação completa de pós-produção, seja com o software da Adobe, Adobe Premiere Pro, ou com o DaVinci Resolve da Blackmagic, explicando a fundo como trabalhar com a parte de gerenciamento de cor, que é uma etapa crítica e inicial no processo de color grade, que você precisa fazer corretamente para ter sucesso em todo o resto do processo de tratamento de cor. Só que o passo a passo que eu vou mostrar nessa aula, você já vai começar com o pé direito no processo de pós-produção, garantindo um color melhor e, inclusive, se você tiver uma boa direção de fotografia, boa direção de arte, simplesmente esse processo que a gente vai ver nessa aula é o suficiente para que você já tenha uma imagem muito bonita e pronta para entrega. Entender de color grade é importantíssimo, seja para você que é diretor de fotografia, colorista, editor de vídeo ou qualquer profissional que trabalha nas etapas de pós-produção, como por exemplo quem vai fazer VFX e Motion Graphics, porque é o entendimento da imagem digital, como ela se comporta e como garantir que as cores vão ser utilizadas da melhor forma possível, seja na captação, na pós-produção ou na ponte entre diversos softwares ou diversos profissionais diferentes. Porque eu tenho certeza que você quer garantir que aquilo que você filmou, você consiga tirar o máximo de qualidade disso na pós-produção e entregar o conteúdo na melhor forma para o seu cliente, garantindo que aquilo que você idealizou é o que o seu cliente vai receber. Então o objetivo desse curso é simples, é garantir que você entenda como configurar corretamente o seu material, para que você possa tirar o melhor aproveitamento daquele arquivo log, aquele arquivo ainda sem cor, sem contraste capturado na câmera, e extrair disso o máximo de potencial desse material. E muitas vezes, inclusive, já tendo ele pronto, simplesmente fazendo uma conversão tecnicamente correta de log para o espaço de exibição para que você possa exportar corretamente o seu material. Lá na formação completa do AveMaker, a gente passa por esse processo também e vai um pouco além, entendendo mais a fundo o que é ciência de cor, como utilizar ao máximo de potencial do Lumetri e do DaVinci Resolve, cada uma das ferramentinhas, cada um dos menus, como que é o processo, e executando isso em diversos exemplos reais para realmente praticar e sair de lá com uma visão mais completa do que é o Color Grade. Aqui a gente vai se limitar ao processo de Color Management, que é o essencial. Assim, é uma etapa que todo projeto que tenha sido gravado em log precisa passar para que você tire o máximo de potencial. Se você tiver um material já bem captado, às vezes é só isso que você precisa. Se você tiver que fazer alguma pós-produção mais avançada, daí lá na formação a gente vai além. Então, se você é um filmmaker, um editor, um colorista e está com essa dificuldade de fazer o processo de revelação do material log, você vai ver aqui nessa aula como fazer isso de maneira prática e eficiente, utilizando as configurações do Premiere e as configurações do DaVinci Resolve e até mesmo também criando o LUT para poder exportar do DaVinci Resolve para o Premiere essas configurações, se você quiser utilizar ambos os softwares no seu workflow. Se você quiser praticar ao longo da aula, eu vou deixar disponível aqui também para download o material de prática, aí você pode descarregar e repetir esse passo a passo no seu computador. Então bora pro curso? Antes de a gente começar a parte prática, vamos primeiro entender o que é log. E para isso, vamos começar lá atrás, compreendendo como a imagem é formada na câmera. Primeiro, para que haja imagem, é necessário que haja luz. A luz, aquela luz que vem do sol ou de alguma fonte de luz artificial, como um refletor. Essa luz é um conjunto de radiações com frequências diferentes. Dependendo da frequência, a gente vai analisar aquela cor como uma cor diferente. Na câmera, o processo tenta simular como funciona o nosso olho. Dentro do nosso olho, a nossa visão possui algumas células diferentes. Essas células vão ficar encarregadas de receber esse impulso luminoso, identificar a frequência de radiação e mandar essa informação para o nosso cérebro, que vai construir a imagem. A gente possui 4 tipos de células diferentes. Os bastonetes, que são responsáveis a diferenciar o claro e o escuro, é o mais presente, o que a gente usa principalmente quando está escuro, é ele que vai fazer com que a gente enxergue mesmo na pouca luz. E os cones, que vão ser responsáveis por diferenciar as diferentes frequências de radiações. No caso, a gente vai ter 3 tipos de cones diferentes, que como vocês podem ver na imagem, eles conseguem visualizar frequências de ondas curtas, longas e médias. E existe uma certa intersecção entre eles. Ou seja,
No nosso olho, algumas dessas cores elas são, de fato, um impulso direto quanto a uma radiação. Aquela radiação chegou no nosso olho e o nosso olho vai mandar essa informação para o nosso cérebro, que vai construir aquela imagem. Mas algumas cores também vão ser simplesmente uma ilusão de ótica, a partir da ativação de dois cones ao mesmo tempo. Por exemplo, a cor magenta ativa tanto os cones de ondas longas quanto de ondas curtas, e isso cria a ilusão da cor magenta. Ela não ativa um cone específico magenta, mas é a interpretação do cérebro quando ambos os cones de lados opostos são ativados. Ou seja, não existe uma radiação de frequência de onda magenta, porque na verdade o magenta é as duas frequências do limite do que a gente enxerga, de onda curta e de onda longa. A informação da câmera e da televisão, tudo que a gente vê dentro do audiovisual, utiliza essa ilusão de ótica, a ativação de cones específicos ou de cones em simultâneo. E para isso é necessário somente três cores primárias: o vermelho, o verde e o azul. E para a gente ter a ilusão de todas as outras cores, basta ativar dois cones em simultâneo. Por exemplo, quando a gente enxerga o amarelo numa televisão, no nosso celular, em qualquer tipo de dispositivo, qualquer tipo de tela, na verdade a gente está enxergando dois LEDzinhos que estão iluminados ao mesmo tempo. O LED que vai mandar uma radiação da onda vermelha e o outro da onda verde. Como o vermelho e o verde vão ativar dois cones em simultâneo, a gente tem a sensação que aquilo provavelmente é radiação amarela, que cairia entre esses cones e ativaria ambos ao mesmo tempo. Ou seja, para que a sua câmera consiga registrar todas essas cores que você está vendo na tela ou que você vê em qualquer filme, basta três cores primárias: o vermelho, o verde e o azul. Então, dentro da nossa câmera vai ter um sensor com diversos receptores que possuem um filtro na frente para conseguir separar as diversas radiações, vermelho, verde e azul. Normalmente, os sensores vão estar distribuídos num padrão chamado filtro de Bayer, ou padrão de Bayer, que é essa distribuição que vocês estão vendo na tela. Vermelho, verde, vermelho, verde. Verde, azul, verde, azul. Ou seja, a gente vai ter o dobro de fotocélulas verdes em comparação com vermelho e azul. Isso porque a gente também é mais sensível à radiação verde. Mas como que a gente consegue garantir que o vermelho que a câmera da Sony está vendo é o mesmo vermelho que a câmera da Canon? Ou ainda, que o vermelho representado na câmera da Canon é o mesmo vermelho que a sua tela vai emitir, ou que a projeção do cinema, ou que o software que você está manipulando. Para isso, é necessário ter algum tipo de comunicação entre esses equipamentos diferentes, informando o que é aquele vermelho, o quão intenso é aquele vermelho. E não pode só dizer, é vermelho, mas que vermelho? Como que ele vai mapear esse vermelho de forma que os outros softwares consigam reconhecer esse mapeamento e exibir corretamente aquelas cores. Para isso, a gente vai utilizar o espaço de cor e a curva de transferência. O espaço de cor ele vai mapear o vermelho, o verde e o azul. Por isso, ele é um triângulo. E esse triângulo vai estar mapeado num espaço de cor CIELAB 1931, que é o espaço de cor das cores visíveis. É basicamente uma representação, um estudo que o ser humano, que a visão humana consegue exibir, consegue visualizar, na verdade. E aí, o espaço de cor vai estar mapeado dentro do que é possível da gente enxergar. Esse triângulo que você está vendo vai ser o quão vermelho, o quão verde ou quão azul aquele determinado equipamento consegue exibir ou registrar. E é uma maneira também de comunicar de um software para o outro. O quão vermelho é aquele vermelho. Para que a gente possa interpretar corretamente um arquivo de vídeo ou uma fotografia num software, ele precisa reconhecer qual que é o espaço de cor para poder entender. Ok, esse vermelho, quando ele estiver no máximo, vai estar aqui. Quando ele estiver no mínimo, obviamente ele vai não ter vermelho, né? Ele vai ser cinza, vai ser monocromático, preto e branco. Mas quando ele estiver no vermelho máximo, verde máximo e azul máximo, qual é o limite daquele espaço de cor? Onde eu vou mapear ele? Então ele precisa entender esse espaço de cor. Já a curva de transferência, ela trata como que vai distribuir a luminosidade. E essa curva de transferência pode ser dividida em duas principais. Temos as curvas de exibição, que são desenvolvidas para otimizar o sinal luminoso, conseguindo um arquivo leve, mais de qualidade, em função da visão humana, de como o nosso olho enxerga. Essa curva de transferência é chamada de curva gama, e é que é utilizada na televisão, numa projeção de cinema. É uma curva otimizada para exibição, para como o nosso olho enxerga. Existe um outro tipo de curva de transferência que é a curva log. A curva log, que é o que a gente quer tratar principalmente nesse curso, é a curva que tenta otimizar
O sensor. Como conseguir registrar o máximo de latitude de luminância, ou seja, de variações entre o claro e o escuro, num arquivo otimizado, um arquivo leve, não um arquivo muito pesado, tirando o máximo de proveito daquela câmera e ainda assim entregando um arquivo eficiente. Para isso que existe a curva log. Ela não é uma curva pensando em como ela vai ser exibida, como o nosso olho enxergaria corretamente, e nem pensando na realidade. Vou fazer uma representação real daquela cena, mas sim uma representação que tire o melhor proveito daquele sensor. E daí cada fabricante vai desenvolver a sua própria curva log. Então tem o espaço de cor e a curva log de cada fabricante. Tem o da Canon, tem o da Sony, tem o da Red, tem o da Blackmagic e assim por diante. Aí que entra a complexidade. Quando a gente grava em log, a gente tem um mapeamento específico e uma curva de transferência log específica desenvolvida pelo fabricante para tirar o melhor proveito daquele sensor, daquele conjunto de hardware, tanto o sensor quanto o codec que ele vai escrever. Se a gente quer realmente fazer o processo inverso, transformar aquele log numa curva de exibição correta, fazendo um mapeamento de como a engenharia da câmera pensou no material para como a gente vai exibir, a gente precisa fazer uma conversão daquele espaço de cor e curva gama da captação para o espaço de cor e curva gama de exibição. Tá, mas por que quando a gente abre uma imagem gravada em log, num espaço de cor como o Cine Gamut da Sony, que como vocês estão vendo na tela é um espaço de cor muito grande, por que a imagem parece sem saturação e sem contraste? Isso acontece por causa de um erro do software. Ele não sabe como foi captado. Então ele interpreta como se fosse Rec. 709. Então observa nessa imagem. Se o espaço de cor assim é grande, mas ele está sendo interpretado como um espaço de cor menor, todas as cores vão se achatar. E por isso que você não vê muita saturação. E o mesmo vai acontecer quanto à curva de luminância. Ao invés dele corrigir essa curva em S do S-Log para uma curva de exibição, você está vendo as sombras levantadas, as altas achatadas e a luminância fica toda estranha. Então a gente precisa fazer essa conversão corretamente. Vamos ver como a gente faz isso dentro dos principais softwares hoje em dia, que é o Adobe Premiere Pro e o DaVinci Resolve. Para a gente entender o passo a passo para trabalho com log, é importante começar da captação. Primeiro objetivo seu, se você for o cinegrafista ou filmmaker que vai captar também esse material, é configurar corretamente na sua câmera o perfil log ideal para aquele projeto, que nem sempre é gravar em log. Às vezes vale mais a pena já gravar no perfil final de exibição em Rec. 709 e nem utilizar log. Qual que é a vantagem do log? A vantagem do log é você conseguir tirar o maior proveito da latitude da cena, das diferenças entre claro e escuro. Assim você vai ter mais controle sobre essa luz na pós-produção. Mas você está num ambiente onde você não tem muita variação de luz, você está num ambiente bem controlado, como um estúdio como esse onde eu estou gravando aqui essa videoaula. Talvez você nem precise gravar em log. Você pode gravar em Rec. 709, quando você importar no software ele já vai saber que é Rec. 709, já vai interpretar isso como um padrão. Você faz o ajuste de cor que você precisar, se precisar de algum, e faz a exportação do seu material. Não é necessário nenhum passo de gerenciamento de cores. Agora, você vai gravar num ambiente que tem muita variação de luminância, como a luz do sol, uma luz de janela, você não tem tanto controle sobre essa luz, aí vai ser importante você usar log e você vai escolher o melhor log oferecido pela sua câmera. Então você tem que entender também a essência de cor da sua câmera. Uma vez que você escolheu isso, você tem que anotar para você não esquecer, porque você vai precisar disso depois no software. Se outra pessoa fez essa captação, ele vai ter que te informar qual espaço de cor log utilizado. Além disso, você como cinegrafista pode também decidir se você vai fazer algum tipo de fotometria diferente de acordo com como você quer configurar a sua câmera. Aqui já indo para uma aula mais avançada de direção de fotografia. Se você é iniciante, melhor fazer uma fotometria convencional. Se você tem mais conhecimento sobre direção de fotografia, sobre o seu equipamento, você pode utilizar alguma técnica como ETTR, Exposure to the Right, que é quando você grava um pouquinho mais claro, um pouquinho super exposto, para poder evitar as zonas de ruído, as sombras. E aí depois na pós-produção, além de fazer o gerenciamento de cor, você precisa escurecer um pouco a imagem. E aí você pode utilizar tanto o perfil nativo de configuração de cor, como você pode criar um personalizado e já criar um LUT que sirva para aquele espaço de cor log naquela técnica de fotometria que você gosta de fazer. A gente vai aprender isso mais para frente na aula também. E se você quiser aprender a tirar o melhor proveito da sua câmera, utilizar técnicas como ETTR, aconselho assistir depois a formação completa de direção de fotografia lá no portal VMakers. Lá o João Castelo Branco vai falar tudo sobre latitude, sobre ciência de cores, sobre a captação em log, como fazer a correta fotometria, como é importante você visualizar o material
com o LUT aplicado já no set, ao invés de visualizar em log, porque fica terrível a fotometria se você for fazer em log. Você tem que gravar em log visualizando já convertido corretamente, usando um LUT do fabricante ou um como que a gente vai aprender nessa aula. Tudo isso é mostrado lá na formação de direção de fotografia. Bom, uma vez que foi captado, você vai abrir dentro do software e você vai identificar qual que é o espaço de cor que você quer utilizar, a curva gama, e qual que é o espaço de cor de destino. Então, por exemplo, S-Log Cine 3 para Rec 709. E aí você faz essa conversão corretamente. Isso pode ser feito no DaVinci Resolve, no Adobe Premiere Pro, tanto com perfil nativo, quanto com LUT ou um LUT personalizado, que você vai aprender daqui a pouco como criar. Vamos agora entender como é que é o processo, então, de gerenciamento de cor. Vamos começar com o Adobe Premiere Pro, depois vamos ver no DaVinci Resolve e vamos ver também como a gente faz a integração entre os dois utilizando o LUT. Começando aqui no Adobe Premiere Pro. Nosso objetivo primeiro é identificar o material que a gente quer fazer o gerenciamento de cor. Então aqui eu tenho uma timeline, onde eu deixei um pequeno take, onde eu consigo ver na claquete qual é a câmera utilizada, e na sequência o take, que a gente consegue ver como está em log. E aí eu tenho alguns takes diferentes, que é do nosso curso de ciência de cor, lá da formação de direção de fotografia do portal AVMakers. O que eu quero fazer aqui é, sabendo qual que é a câmera, eu também sei qual que é o espaço de cor, o diretor de fotografia usou, no caso da Sony, o S-Log3, então eu preciso identificar esse arquivo como S-Log3. A gente tem alguns caminhos para fazer isso. O primeiro deles é vindo aqui com o botão direito e escolhendo a opção revelar no projeto, para eu identificar o arquivo bruto aqui no painel projeto. Com o arquivo bruto selecionado, poderia selecionar vários, se todos esses fossem da mesma câmera. No caso, cada take é de uma câmera diferente. Então eu vou só selecionar esse arquivo, botão direito, venho aqui na opção de modificar cor. Aqui em modificar cor a gente consegue ver que por padrão ele interpreta como se fosse Rec 709. Aquilo que eu ensinei, se ele interpreta como Rec 709 o arquivo log, a gente vai ver sem contraste, sem saturação. Eu quero que ele faça o remapeamento correto dos pontinhos de cor para o espaço de cor correto. Para isso, a gente vai dizer qual que é a câmera. E a gente consegue ver que o Premiere possui uma lista aqui com algumas opções diferentes de espaço de cor que ele aceita. E a gente quer colocar aqui o S-Log3 Cine Gamut. E vamos clicar em OK. E pronto, já dá para ver como a imagem agora está bem bonita. Olha no cartão de cor como as cores estão bem representadas. Vamos ver outro processo de fazer isso. A gente pode, mesma coisa, identifica qual que é o material, aqui é um da Canon, acesso o painel Lumetri Color, que é o painel de tratamento de cor do Adobe Premiere Pro. Por aqui eu encontro Settings, configurações de origem e é exatamente aquelas mesmas opções. Inclusive é o mesmo painel, é só um caminho diferente para encontrar as mesmas opções. Eu falo que não é Rec 709, no caso aqui é um Canon C-Log2, e a gente tem aqui a imagem corretamente interpretada. Esse último arquivo ele é da Blackmagic Pocket 6K, e ele utiliza o espaço de cor da Blackmagic. Acessando aqui, a gente consegue ver que na lista, pelo menos nessa versão atual no qual estou gravando o curso, não tem o espaço de cor da Blackmagic. Nesse caso, a gente não conseguiria utilizar a conversão usando um perfil nativo. A gente precisa, no lugar, utilizar um LUT. A gente pode baixar o LUT no site do fabricante ou criar o nosso próprio LUT. E isso eu vou mostrar como a gente faz lá dentro do DaVinci Resolve, mesmo na versão gratuita. Muito bem, vamos ver agora o passo a passo dentro do DaVinci Resolve. Aqui a gente também tem mais do que um caminho. O primeiro caminho seria através da timeline. A gente vem aqui na linha do tempo, na timeline que a gente está editando, botão direito, Timelines, configurações da timeline, diz que a gente não quer usar os padrões do projeto e vem aqui em Color e personaliza a interpretação de cor. Isso vai valer somente para essa timeline. Outras timelines terão outras configurações. Outra maneira de fazer isso é mantendo na timeline as configurações do projeto. Então, eu só vou dar aqui um cancelar. Venho na engrenagem, nas configurações do projeto em Color Management. E por aqui eu configuro. É as mesmas opções que a gente tinha visto no outro menu. A diferença é que aqui pela engrenagem vai valer para todas as timelines que usam as configurações do projeto. Via timelines, se você quiser que alguma fique com uma configuração diferente, você pede para não usar as configurações do projeto e personaliza cada timeline. Bom, eu vou usar nas configurações da timeline, mas o processo é exatamente o mesmo. Mas eu vou lá na timeline,
botão direito, Timeline, Timeline Settings. Desligo aqui essa caixinha e ele vai permitir eu configurar o gerenciamento de cor. Dentro do DaVinci Resolve tem algumas maneiras diferentes de você setar o gerenciamento de cor. Eu vou mostrar aqui um passo a passo que vai servir para quase qualquer profissional, desde o iniciante até o mais avançado. Porém, se você pegar alguns projetos mais complexos que vão trabalhar com múltiplos departamentos, com profissionais de VFX, de composição, que usem Nuke ou outros softwares, você poderia ir além utilizando o gerenciamento via ACES, que é o Academy Color Encode System, que é a mesma companhia do Oscar que desenvolveu. Então é a empresa por trás da organização do cinema norte-americano que desenvolveu esse sistema de gerenciamento de cor, o ACES, Academy Color Encode System, e você pode utilizar dentro do DaVinci Resolve e também dentro do Premiere Pro. Mas aqui a gente vai usar o sistema que é nativo do DaVinci Resolve, que é mais simples de entender e que vai servir para quase qualquer projeto. Só quando você for trabalhar colaborativamente, aí pode ser uma exigência utilizar o ACES. Então aqui a gente tem a opção de utilizar o ACES, eu abordo o ACES lá na formação completa, mas a gente vai utilizar aqui a versão nativa do DaVinci Resolve. Basta ativar aqui, ó, DaVinci Resolve, YRGB, Color Managed. Ele entende que você quer fazer a finalização em Rec. 709, caso não seja, você vai trabalhar em HDR, você pode mudar por aqui, e por aqui você pode estabelecer qual tipo de SDR ou de HDR que você quer trabalhar. No caso, eu vou usar aqui o SDR padrão. Mas se tivesse alguma especificação diferente de entrega, você poderia personalizar por aqui. Esse output vai determinar tanto o que você vê no teu monitor, então sua calibração de cor tem que ser compatível, como também a sua exportação. E no caso, esse aqui, Rec. 709, o padrão. Clique em OK. E a gente ativou o gerenciamento de cor. Essa é uma etapa que a gente não precisou fazer no Premiere, porque ela já está feita. Agora a gente vai fazer a mesma etapa que a gente fez no Premiere, que é o quê? Identificar o espaço de cor no arquivo. Então eu vou pedir que eu quero encontrar ele no Media Pool, botão direito, vou procurar aqui a opção de Input Color Space e falar que a gente está utilizando um S-Log3. Então vamos procurar aqui Sony S-Log3. Mesmo passo a passo que a gente fez lá no Premiere, um pouquinho diferente, né? Mas a mesma lógica. Aqui era um C-Log2, né? Então vamos encontrar no Media Pool. No Media Pool eu poderia selecionar todos ou somente um arquivo, que como cada um tem um espaço de cor diferente, eu vou fazer individualmente. Vem Input Color Space e vou escolher aqui Canon C-Log2. E ó como o cartão de cor já fica ali bem bonito, as cores bem representadas, o contraste da imagem foi devolvido. Como eu comentei, o Adobe Premiere Pro não possui todos os perfis de cor possíveis. O DaVinci Resolve é bem mais evoluído nisso, tem praticamente qualquer câmera aqui dentro do menu de interpretação de cor. Então, se você quiser ter mais controle de gerenciamento de cor, o DaVinci Resolve é melhor que o Premiere. Mas você pode trabalhar com eles colaborativamente, editar no Premiere e fazer o Color no DaVinci Resolve. Ou pelo menos gerar o LUT que permita você fazer o espaço de cor, a conversão do espaço de cor, dentro do DaVinci Resolve, mesmo na sua versão gratuita, e exportar esse LUTzinho para usar lá no Premiere Pro. Vamos ver esse passo a passo. Então, eu vou pegar aqui o último take, que é o da Blackmagic, e eu vou vir aqui em Color. Para poder gerar um LUT, eu vou ter que fazer por aqui, na aba de cor. Você pode aprender a trabalhar com a aba de cor por completo lá nas formações do AV Makers. Aqui eu vou mostrar o passo a passo para que a gente possa fazer o gerenciamento de cor. Bom, eu vou começar aqui ganhando espaço, vou fechar aqui a timeline. E eu vou vir aqui e fechar também a galeria. E eu vou aumentar o espaço aqui dos nodes. Só aqui gerenciando um pouco do espaço, porque para gravação de tela eu deixo aqui os botões bem grandes para facilitar a visualização, mas aí o espaço fica mais apertadinho. Tá, o que eu quero fazer agora é aplicar um transformador de espaço de cor como um ajuste de cor. Então, ao invés de fazer igual a gente fez antes, já no arquivo bruto, a gente vai fazer no processo de Color Grade. Existem algumas vantagens nesse caminho, um caminho mais avançado, e uma das vantagens é poder gerar um LUT. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai abrir aqui a janela de efeitos e a gente vai procurar por um efeito aqui, que é o Color Space Transform. Então, Color Space Transform. Joga o Color Space Transform no Node e por aqui você pode fazer a transformação do espaço de cor. Perceba que ele vai ter aqui um input e um output. No input você vai colocar o espaço de cor e curva de transferência, que no caso é a curva log da câmera, e no output, qual o espaço de cor e a curva gama de exibição. Então, o de exibição é fácil. Rec. 709.
2.4. Esse é o espaço de cor e curva gama padrão para televisão e para internet em SDR, que não seja HDR. Agora eu preciso informar o da câmera. Então eu vou vir aqui, foi gravado numa Blackmagic Pocket 4K, geração 4. E a gama é Blackmagic Film geração 4. E a gente já consegue ver aqui a transformação feita. Antes e depois. Agora a gente fez através do Node. Quando a gente faz através do Node, a gente pode exportar isso como um LUT. Então a gente clica com o botão direito, gerar LUT, e a gente pode exportar aqui algumas qualidades diferentes de LUT. O de 33 já é o suficiente para utilizar nesse processo de gerenciamento de espaço de cor. Tem um outro caminho mais avançado que a gente pode fazer. Eu vou resetar esse Node, e ao invés de usar o Color Space Transform, eu vou utilizar o Film Look Creator. O Film Look Creator pode ser compatível ao LUT, basta ligar essa caixinha. Agora você pode utilizar ele como uma ferramenta para exportação de LUTs. Aqui em Preset, eu vou pedir que eu quero usar a versão limpa, ou seja, não vai ter nada aplicado nele, e aí eu vou aplicar o que eu quiser. Então, o que ele permite eu colocar aqui? Primeiro, conversão de entrada e de saída, exatamente a mesma que a gente viu antes. Então, eu vou identificar a câmera usada, era uma Pocket 4K geração 4, curva gama, Pocket 4K geração 4. O espaço de cor de saída, que já está o mesmo da timeline, então tá certo, mas se você quiser garantir, você pode pôr Rec 709, 2.4. Então isso a gente já tinha feito no outro efeito, não mudou nada. Mas além disso, ele tem a opção aqui de aplicar alguns presets de cor. E ele possui aqui alguns emuladores de filme de fabricantes diferentes. Então ele tenta simular aqui um efeito cinemático, um look meio da Kodak, um look da Agfa e mais outras duas opções. Se você gostar de alguma, você pode utilizar como ponto de partida já com um look aplicado. Se você não gostar também, não tem problema, pode tirar o look. No caso eu achei interessante, achei que ficou bonitinho. Então eu vou deixar ali. Ele também tem aqui um ajuste para os tons de pele, trazer um pouco de volta do tom de pele. E aí ele tem na sequência uma lista de tratamentos de cor que você pode aplicar. Então eu quero um pouco mais de contraste. Eu quero aqui uma saturação subtrativa mais presente. Olha que bonito que ficou agora com a saturação subtrativa. E aí, nesse caso, eu estou fazendo um LUT não só de conversão, mas que me possibilita fazer um look, criar uma estética. Então, eu já estou fazendo aqui um pequeno tratamento de cor. Ele possui opções para ajuste de luminância, exposição, contraste e realces. O fade é para tirar um pouco do contraste. Ajuste de balanço de cor, que é azul, amarelo, verde e magenta. E ajuste de saturação, que é o subtrativo e o richness. E um bleach bypass, que no caso ele tira a saturação, aumentando o contraste. Na sequência, Split Tone é para fazer aqui um efeito mais criativo, de introdução de cores nas altas e nas baixas. No caso eu não quero, vou deixar desligado. E tem aqui uma porcentagem de mistura se você não quiser tão intenso. Bom, no caso eu gostei de como ficou e eu quero exportar isso como LUT. Então, vou repetir o passo a passo para exportar como LUT. Botão direito, gerar LUT, 33 pontos. Escolho um lugar do meu computador onde eu quero exportar esse LUT e dou um nome. Então vamos chamar aqui de Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K Color Look. E clique em salvar. E agora eu posso utilizar isso em qualquer software que suporte LUT, como o do Premiere Pro. Então aqui no Premiere Pro, como é que eu utilizo esse LUT? Os dois caminhos que eu mostrei antes. Eu posso revelar no projeto e por aqui, botão direito, venho na opção modificar, venho em Color e por aqui eu aplico o LUT que eu acabei de criar. Ou posso fazer esse mesmo processo aqui dentro do painel Lumetri, Settings, Clipe de origem, e aí eu não uso a opção de baixo e sim a opção de cima e aplico o LUT. Esse é um caminho para aplicar o LUT, mas eu vou mostrar um outro caminho que eu gosto mais. Então eu vou tirar o LUT e eu vou abrir aqui o Lumetri no modo normal, no modo de edição. Aqui em Lumetri a gente pode aplicar um LUT na categoria inicial do Lumetri ou aqui na categoria criativo. E eu sempre aconselho você aplicar aqui em criativo. Por quê? O Lumetri é por onde você pode usar o tratamento de cor no Adobe Premiere Pro. E cada uma dessas categorias acontece antes da anterior. É como se fosse uma ordem de hierarquia. Então, se você quiser ter um controle adicional do que acontece antes do LUT, você precisa aqui
essa categoria aqui fique livre. Então, eu vou aplicar o LUT na segunda categoria, vou vir aqui em navegar, vou selecionar aquele mesmo LUT, perceba que fica igual, porém eu tenho aqui na categoria básica um controle inicial que acontece antes do LUT. Então, se por exemplo no LUT ficou meio estourado, ficou meio exagerado, eu posso na categoria básica fazer alguma pequena correção antes da aplicação do LUT na categoria criativa. Aqui é onde você vai ter mais controle e qualidade ao aplicar LUTs dentro do Premiere Pro. Aqui eu tenho um segundo exemplo. Eu utilizei o Film Look Creator, converti de Blackmagic para o da Timeline, que é o Rec 709. Ó, aqui o antes e aqui o depois. Tá ótimo, né? Porém, eu tenho aqui variações superexposto e subexposto. Imagine que o diretor de fotografia gravou tudo um stop acima, propositalmente, com a intenção de subir o nível de ruído e não pegar tanto ruído na imagem. Talvez ele observou que aqui no estúdio não tinha necessidade de tantas luzes, porque não tem tanta luz assim estourada no cenário, então ele fotometrou para cima, técnica do TTR. Eu poderia por aqui já vir na opção compatível com LUT 3D, Color Settings e diminuir a exposição. Então vamos colocar aqui, por exemplo, menos 2 stops. E ó, tenho exatamente o mesmo resultado de antes. Mais ou menos, né? O mesmo resultado de antes, está muito próximo em termos de fotometria. E eu poderia fazer agora uma versão do LUT que é específica para ETTR. Então, o mesmo Blackmagic Pocket 4K, só que dessa vez, ao invés do look, eu tenho ETTR de mais 2 stops. Então, se o cinegrafista gosta de gravar com 2 stops acima, eu fiz um LUT específico para isso. E poderia aplicar aqui dentro do Premiere, como a gente acabou de aprender. Então, eu venho aqui em Criativo, Navegar, e vou pegar a versão com mais 2 stops. E tem aqui a imagem corrigida. Vamos ver aqui um outro exemplo. Esse material foi gravado numa Sony. Vou colocar ali S-Log3 Cine. E ó que bonito. Aqui mais um exemplo da câmera da Blackmagic. E aí eu vou fazer dentro da DaVinci Resolve. Primeiro, na timeline, ativo. Aqui eu criei uma timeline nova. Então, ativo o gerenciamento de cor. Aí eu revelo o arquivo no Media Pool. E no caso aqui, ele já até estava tagueado. Se eu clicar com o botão direito, Input Color Space, perceba que ele já tinha nos metadados dele indicando que era aqui, ó, Blackmagic Design, filme, geração 5. Um outro caminho de fazer isso também é aqui na aba de Color, se você abrir aqui Clips, você pode desfazer aqui o Input Color Space, eu vou deixar ele errado. E se você já ativou na timeline, como a gente acabou de ver, por aqui você também consegue identificar o espaço de cor. Você procura aqui a câmera, nesse caso é filme geração 5, e ele já está ali convertido. Esse também já tinha nos metadados do arquivo, nesse também. Olha só a diferença do antes. Uma coisa bem legal do DaVinci Resolve é que se ele encontra no metadado, ele já faz a conversão automática. É mais rápido do que no Premiere, que lá obrigatoriamente você vai ter que ir no menu e falar qual que é a sua câmera. Aqui, ele já identifica sozinho. Nem sempre. Por exemplo, esse daqui ele não sabe qual que é. Então, eu preciso ir lá no Input Color Space, procurar por aqui, que é da Sony, e S-Log3. E aí agora, ele tem um espaço de cor correto. E como a gente viu antes, se a gente quiser, a gente pode fazer um LUT. Então, vou dar um bypass. Isso desliga o gerenciamento de cor para que eu possa fazer via efeito. Vou aplicar o Film Look Creator. Limpo, sem nenhum efeito. E compatível com o ambiente de exportação 3D LUT. Vou vir aqui e vou informar que é um Blackmagic White Gamut geração 5 com a gama Filme 5. E estaria a transformação. E se eu quiser fazer algum tipo de ajuste, poderia vir aqui em Color Settings. Por exemplo, vou dar mais saturação ainda para o vermelho. Vou aumentar um pouquinho a exposição. E segurar um pouquinho os highlights, que eu achei que ficou um pouco estourado. Mas aqui a gente está fazendo tratamento de cor individual, não é o ideal para um LUT, tá? Para um LUT, você tem que pensar ali em lote, em ajustes gerais. Ajustes individuais, esses ajustes finos aqui, o ideal é você fazer depois lá no Lumetri, se você vai utilizar o Premiere Pro junto com o DaVinci Resolve. Então eu vou só apagar onde eu tinha aplicado, vou dar aqui um resetar para ele voltar para o padrão. Inclusive o padrão seria 1, então eu vou colocar aqui 1. Aí eu zerei as transformações, estou só com a transformação mesmo do gerenciamento de cor. Botão direito,
Vou vir aqui em gerar LUTs. E nesse caso é Blackmagic Pocket Cinema Camera. Essa é a 6K, que usa a geração 5 como perfil de cor. Por isso que eu comentei, você tem que saber qual que é a câmera e spa de cor utilizado, porque às vezes pode ser difícil. Algumas câmeras têm mais de uma opção. Bom, aqui está na opção certa, vem em salvar, e aí eu posso vir dentro do Premiere Pro e carregar aquele LUT. Ou aqui na categoria básica, ou se quiser ter mais controle aqui em edição, criativo, que é onde eu recomendo você fazer. Assim você poderia vir no básico e fazer aqueles ajustes finos que eu comentei. Então eu quero subir um pouquinho as sombras, descer um pouquinho os highlights, que eu achei que estava um pouco exagerado o contraste, e quero um pouquinho mais de saturação, então eu vou vir aqui em criativo e dar um pouquinho mais de saturação. Por aqui no Premiere, aconselharia usar aqui as curvas HSL, você poderia ter muito controle aqui especificamente naquele vermelho. Então quero ali só cor no vermelho do fundo, que é como eu consigo trabalhar só com aquele vermelho pontualmente, sem afetar os tons de pele. Posso até trocar a cor daquele vermelho. Se achou que aquele vermelho não estava no tom ideal, dá para vir aqui e agora ele está bem vermelho. Se quiser ver um antes e depois, tem aqui uma caixinha para ver antes e depois. E agora eu estou com a cor pronta. Muito bem, isso que você viu até aqui é o passo a passo fundamental para que você consiga começar a trabalhar com Color Grade, garantindo que você tenha o ponto de partida ideal do seu material, aproveitando ao máximo como ele foi captado. Se a sua captação já estava redonda, não precisa fazer nada. Se você tiver ainda problemas na captação ou você quer algo artisticamente diferente, aí você passa por processo de Color Grade usando as diversas ferramentas disponíveis, seja no Lumetri do Premiere ou no DaVinci Resolve na sua aba de Color como um todo. Se você quiser aprender mais sobre isso, você consegue assistir lá no AV Makers, a formação completa de direção de fotografia, para aprender como iluminar e capturar melhor as imagens, já tendo um ponto de partida bem bonito, às vezes já tendo o material pronto diretamente na direção de fotografia. E também pode assistir as formações completas de Color Grading, seja no DaVinci Resolve ou no Adobe Premiere Pro, também lá no AV Makers, junto comigo. Aí você vai aprender a fundo todas as ferramentas para você poder ir além do gerenciamento de cor e poder criar o seu próprio look, sua própria estética ou corrigir problemas utilizando esses softwares. E como você faz isso? Então vem comigo que eu te explico. Dentro da assinatura do AV Makers, você tem acesso a essas trilhas completas de Color Grading comigo, seja no Premiere, no DaVinci Resolve, de direção de fotografia com o João Castelo Branco, com o Daniel Bernardon e vários outros profissionais e muitos outros cursos, tudo disponíveis através da assinatura completa do AV Makers. Por lá você vai encontrar todas as formações para complementar o seu pipeline, aprendendo sobre filmmaking, direção de fotografia, DaVinci Resolve, seja edição quanto Color Grading, no pacote da Adobe, edição de vídeos, edição de áudio, motion graphics, VFX e muito mais. Os alunos que estão com a gente gostam muito desses cursos, dessas formações e têm empregado isso no mercado de trabalho, como você pode ver através dos milhares de depoimentos disponíveis lá na plataforma. Vai fazer um ano que eu adquiri a primeira de muitas anuidades do AV Makers e já adianto que posso dizer que sou diretor de fotografia e colorista muito por conta das formações de direção de fotografia e colorização do AV Makers. No início acabei optando por estudar de tudo, desde produção para curta-metragem, assistência de câmera, documentário, direção para cinema, fundamento, história, gramática da edição, os próprios software da Adobe, da Blackmagic, captação de áudio, operação de gimbal, enfim. Posso falar com convicção de que seja você um iniciante ou uma pessoa que já está no mercado e pretende se aprofundar ou até aprender mais, o AV Makers é sim uma das, se não a melhor opção e solução para isso. Não só pelo ensino denso, mas que ao mesmo tempo é simplificado, onde se tem desde cursos introdutórios até os mais avançados e específicos, mas também pela comodidade do formato online. O fácil acesso que os alunos têm aos professores, que sempre que possível estão atendendo as dúvidas, as perguntas, e de semanas em semanas lançam cursos novos. Por isso e por muitas outras razões, queria aqui deixar meu agradecimento ao AV Makers, aos professores e a todos os envolvidos por possibilitarem um ensino excepcional a todos os alunos e fazer o Brasil crescer e evoluir de certa maneira, né? Formando profissionais capacitados e prontos para trabalhar em diversos nichos de mercado. Então, eis aqui o meu voto de confiança no AV Makers. Temos também uma comunidade e suporte direto dos professores. Então você pode mandar perguntas, socializar com outros alunos através do campo de suporte e também ter a resposta dos professores para que você possa avançar ainda mais no seu aprendizado. E aqui você encontra uma oferta com uma condição exclusiva e especial para você que assistiu a aula até o fim. E além disso, com risco zero. Você tem 7 dias para experimentar a plataforma. Se você não gostar,
basta avisar a gente, cancelar que você recebe o dinheiro de volta. Embora isso é muito difícil de acontecer, porque os cursos valem a pena e você vai encontrar muito material que vai te ajudar com certeza. Então aproveite a oferta, 12 meses por apenas R$ 99,00. Um baita desconto para te ajudar a evoluir na sua carreira e aprender muito mais aqui com a VMakers. Então clique no botão abaixo aqui no site, assine e tenha acesso imediato. E espero que você tenha gostado muito desse curso e consiga aplicar tudo que você aprendeu aqui no seu dia a dia de trabalho. Algumas das perguntas mais frequentes. Eu já edito no Premiere, preciso aprender DaVinci Resolve? Não é obrigatório, mas como vocês viram, o DaVinci Resolve oferece mais opções que o pacote da Adobe na parte de tratamento de cor. Então se você gosta dessa área, sem sombra de dúvida, vale a pena aprender também o DaVinci Resolve. E se você quer aprender do zero, se não sabe nenhum deles, o DaVinci Resolve é uma ótima ferramenta para começar se você gosta de edição e color. E o pacote da Adobe é ótimo se você também gosta de design e motion design. Ambas as formações valem muito a pena. Meu PC é fraco, eu consigo acompanhar? Sim, ao longo dos cursos você vai aprender como otimizar o seu sistema utilizando proxies. Claro que existe um limite, precisa ter um computador que tenha um mínimo de performance. Geralmente, no site do fabricante do software vai ter lá os requisitos mínimos. Qualquer coisa você pode perguntar para a nossa equipe de atendimento. E aí você vai ver se é compatível, pelo menos dentro do mínimo suportado pelo Premiere e pelo DaVinci Resolve. Entendendo esse mínimo, você vai aprender dentro do software como trabalhar com renderizamento, com caches, com proxies, para poder otimizar o processo de edição e poder aproveitar ao máximo a performance que o seu computador te oferecer. Sou fotógrafo migrando para o vídeo. Vou acompanhar? Com certeza, a fotografia não é tão distante assim do vídeo. Muitos dos conceitos, como vocês viram aqui nessa aula, como a questão de como funciona um sensor, a própria ideia de espaço de cor, é muito semelhante entre fotografia e vídeo, porém você vai ter que ir além, porque você já tem que pensar também numa estrutura de uma história, como que essas imagens vão se encaixar e alguns softwares a mais. Mas é uma ótima base saber fotografia para aprender audiovisual. Já sei o básico, vale a pena o VMakers? Com certeza, nossas formações vão muito além do básico, tem formações lá de mais de 50 horas, diversas formações diferentes, então você vai encontrar lá assuntos muito além do que o que você já usa no dia a dia, vai poder aprender diversos temas diferentes, então você é avançado, por exemplo, em edição, mas ainda está aprendendo color, ou motion, ou direção de fotografia, ou direção, ou roteiro, direção de arte, enfim, tem diversos temas diferentes dentro da plataforma, então sempre vai ter alguma coisa que você pode aprender. Tem certificado? Sim, o VMakers oferece certificado tanto para os cursos quanto também para a conclusão da formação completa. Tem suporte dos professores? Sim, na plataforma você consegue mandar suas dúvidas com imagens, vídeos, mandar material em anexo e receber a resposta por ali dos seus professores. Além disso, você também consegue ver a pergunta dos outros alunos, trocar ideia com eles, responder as perguntas deles ou aprender a partir das dúvidas que outros colocaram. Te desejo muito sucesso na sua carreira e muitos aprendizados. E espero te encontrar no próximo curso. Até mais!